E se eu te dissesse que um livro de mais de 500 anos explica perfeitamente a fama na internet? Parece loucura, né? Pois é exatamente isso. A gente vai usar o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, para decifrar por que os fenômenos da internet brasileira sobem como um foguete e somem na mesma velocidade. Bora mergulhar nisso. Para guiar essa nossa análise, a gente vai dar voz para a própria loucura, como o Erasmo fez. Só que, veja bem, ela não morreu, não. Muito pelo contrário. Ela se modernizou. A mesmíssima força que movia reis e papas agora tem as ferramentas mais poderosas que já existiram, os algoritmos das redes sociais. E o palco dela mudou da água para o vinho. Antigamente, a loucura precisava de um espaço físico, sabe? O alcance era limitado. Agora, o palco é digital, é global, é instantâneo. A velocidade com que ela coroa e logo depois destrona seus queridinhos é assustadora. Então, nesta primeira parte, vamos entender a ideia central. A vaidade, a necessidade que a gente tem de se iludir, isso sempre existiu. A internet não inventou a roda, não. Ela só criou o playground perfeito para a loucura brincar sem limites. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Porque não é mágica, não. É pura psicologia. A gente vai ver agora os 3 pilares que a loucura usa para fisgar a nossa atenção online. O primeiro pilar é essa nossa busca por ídolos descomplicados. O mundo é complexo, né? Então a gente procura figuras que oferecem uma conexão imediata. Sabe aquele personagem que parece gente como a gente, que fala uma língua que a gente entende sem precisar pensar muito? Pois é disso que a loucura se alimenta. Em segundo lugar, a gente vive na economia da atenção. Aqui o que importa não é construir algo que dure. O que importa é causar um impacto que gere like, comentário, compartilhamento agora. Nesse jogo, ser inesquecível por 1 minuto vale muito mais do que ser relevante por 1 ano. E a rainha do impacto imediato, claro, é a loucura. E por último, mas não menos importante, a máquina por trás de tudo, o algoritmo. Ele foi desenhado para viciar a gente. Sabe como? Com recompensas que a gente nunca sabe quando vem. É a mesma lógica da máquina de caça-níquel. Ele nos mostra algo, repete, 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 até a gente cansar. É o motor que move toda essa engrenagem da loucura. Ok, com a teoria na mesa, vamos ver como isso funciona na vida real. A gente vai analisar agora alguns casos bem famosos que todo mundo viu acontecer e mostrar direitinho onde a loucura estava agindo. E a gente começa com um dos maiores fenômenos que o Brasil já viu. Um grito que saiu lá do interior da Bahia e conquistou o mundo. A ascensão do Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi um verdadeiro espetáculo da loucura na sua forma mais pura. Olha só a trajetória dele. A ascensão foi meteórica, total baseada numa autenticidade que ninguém questionava. Mas aí veio a crise. Por quê? Porque não tinha estrutura nenhuma por trás do fenômeno. A loucura te dá a fama, mas ela não te dá um manual de instruções. Hoje, ele parece ter encontrado um caminho mais tranquilo. Agora, nosso próximo caso é bem diferente e muito mais complexo. Aqui, a fama não foi construída por alguém. Ela foi imposta. Foi um evento traumático que virou entretenimento de massa. E esse caso mostra o lado mais cruel da loucura. O Givaldo virou um personagem, mas sem ter nenhum controle sobre a história que contavam dele. A mídia e o público devoraram a figura dele. Só que o interesse era no choque, não na pessoa. Então, quando o choque passou, o abandono foi tão rápido quanto a ascensão. Um vazio. E agora é um caso que tem uma virada interessante. Uma pessoa que não era o criador do conteúdo, mas o próprio meme. Bora Bill não era um influenciador. Era um acontecimento. Um momento capturado e repetido, repetido, repetido até o esgotamento. A história dele mostra bem a diferença entre ser um meme e criar um meme. O bordão viralizou, claro, mas não tinha um produto ali para sustentar o interesse. Não dá para engarrafar um raio. As tentativas de transformar aquele momento em algo comercial não deram certo a longo prazo. Felizmente para ele, o resultado foi voltar para uma vida mais normal, mas com algum dinheiro no bolso. Depois de olhar para esses casos, a gente começa a ver um padrão, né? Não é tão caótico quanto parece. A loucura digital segue um ciclo, tem um roteiro. Vamos conhecer agora as 4 etapas que definem a vida útil de um ídolo algorítmico. E o roteiro é esse aqui. Primeiro, o algoritmo do nada escolhe um vídeo, muitas vezes um vídeo banal, e entrega para milhões de pessoas. Em seguida, começa a corrida do ouro, todo mundo quer tirar uma lasquinha do sucesso. Depois, a repetição sem fim leva à saturação, ao cansaço. E por fim, o abandono. Sem aviso, sem drama, as pessoas simplesmente param de se importar. E aqui está o ponto mais importante de todos.
Isso que a gente descreveu não é um acidente de percurso. Não é uma exceção. Esse ciclo de ascensão e queda, de consumo e descarte, essa é a lógica da economia da atenção. A máquina foi projetada para funcionar exatamente assim. Bom, estamos chegando na nossa conclusão. E para fechar, vamos ouvir o que a nossa narradora, a própria loucura, tem a dizer. Ela tem um recado final pra gente. A pergunta que não quer calar é: no fim das contas, quem é o responsável por esse ciclo que tantas vezes parece tão cruel? É o algoritmo? São as marcas? São os próprios influenciadores? E a resposta da loucura é bem direta. Ela diz que a culpa não é dela. O argumento é o seguinte: ela só atende aos nossos desejos. O público quer ídolos simples, quer histórias rápidas, quer emoções fáceis. E o algoritmo, muito eficiente, só entrega o que o coletivo está pedindo. E aqui fica a nossa reflexão final. A diversão, o meme, o bordão, é tudo parte do jogo, a gente sabe. Mas a gente não pode esquecer que por trás de cada tela, de cada viral, existe uma pessoa de verdade. E a fama instantânea, esse grande espetáculo da loucura, sempre, sempre vem com um custo humano. Um preço psíquico. E essa conta, no final, alguém tem que pagar.